Olá, bem-vindo ao curso de Bibliologia do CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. E esta é a aula de introdução de 8 aulas que teremos de Bibliologia. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube e Facebook, que tem por objetivo ensinar teologia a todas as pessoas. Então, você que quer estudar um curso básico em teologia, médio em teologia e bacharel em teologia ou oratória para novos pregadores, estude conosco. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Ela expressa a vontade de Deus. E ignorar a Bíblia é ignorar esta vontade. Disse certo teólogo que a Bíblia é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando como homem. É Deus falando a favor do homem. Mas é sempre Deus falando. Milhões de pessoas estão buscando uma voz de autoridade que mereça confiança. A Bíblia sagrada é a voz que todos precisam. Precisam ouvir. É na Bíblia que encontramos as respostas às perguntas fundamentais da vida. De onde vim? Por que estou aqui? E qual o propósito da minha existência? A Bíblia sempre será o maior best-seller para toda a humanidade. De acordo com o livro dos Guinness dos Recordes, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas por todo mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando lemos esta palavra de Deus, enchemos o nosso coração de esperança e de amor. Estudar a bibliologia, que é a doutrina que estuda a Bíblia em seus aspectos e observações gerais, primeiro, estudaremos a sua leitura, estudaremos o seu estudo, estudaremos a sua estrutura, estudaremos a sua divisão em livros, capítulos e versículos, estudaremos a sua classificação, estudaremos as suas particularidades, estudaremos o seu tema central, estudaremos também a sua tradução e a sua preservação. Estudaremos também na bibliologia sua história e cronologia. Estudaremos também na bibliologia sua formação, estudaremos sua autoridade como um livro divino inspirado por Deus. Estudaremos também a sua autenticidade como palavra de Deus. Estudaremos também sua infabilidade. Na bibliologia estudaremos também sua integridade e também estudaremos a sua veracidade. A bibliologia, por ser uma matéria vasta no seu conteúdo, não comentaremos aqui todos os aspectos nessa aula, principalmente nos campos da geografia bíblica e história bíblica, que são duas disciplinas que vamos estudar aqui separadamente. Você vai estudar aqui no CETAT comigo. A verdadeira teologia é extraída da Bíblia Sagrada. No âmbito teológico, a bibliologia está agrupada dentro da teologia sistemática ou dentro da teologia bíblica. A teologia sistemática pretende edificar uma ciência ou uma ordem a partir da revelação bíblica com base no fato dela ser a palavra de Deus. É como uma cirurgia deve proceder com base na crença da existência de um corpo mortal. Da mesma forma, a teologia sistemática deve proceder na crença em que a Bíblia e todas as suas partes é a palavra de Deus, ou a palavra de Deus aos homens. Embora a palavra Bíblia significa livros, a Bíblia distingue como um livro supremo, incomparável. Ela ultrapassa todos os outros livros, primeiro, quanto à sua autoridade, segundo, antiguidade, terceiro, literatura, quarto, a sua popularidade.
mas a sua suprema peculiaridade se vê no fato de revelar a verdade referente ao Deus infinito, à santidade infinita, ao pecado infinito e também à redenção infinita. Podemos, portanto, concluir racionalmente que a Bíblia é infinita em si mesma, como tal, prova sê-lo, pois nenhuma mente humana conseguiu compreender inteiramente a sua mensagem ou medir seus valores. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Deus é amor, João 4, 8. Ou Deus é luz. Afirmamos que a Bíblia reivindica que nos pergaminhos originais cada sentença, cada palavra, cada linha, cada sinal, cada ponto, cada golpe de pena, cada vírgula ou cada título foram ali colocados em completa concordância com o propósito da vontade de Deus. Assim, o Deus onipotente, presente e onisciente, fez com que essa mensagem fosse de forma como uma exata reprodução da sua palavra. O texto original não é só divino quanto à sua origem, como também infinitamente perfeito quanto à sua forma. Portanto, é necessário e racional que o livro de Deus, o livro que leva o seu nome, o autor, que traz as suas revelações e a disciplina do céu para a terra, seja de forma ou em sua forma original, inerrante em todas as suas partes. Ela é chamada de Escrituras Sagradas, por sua eminência. João, capítulo de número 7, versículo de número 42. João, capítulo 5, versículo de número 39. E também, segundo Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. A origem sobrenatural da Bíblia. A Bíblia é um fenômeno só explicável de uma forma. Ela é a palavra de Deus. Ela não é o tipo do livro que o homem escrevia se pudesse, ou que poderia escrever se quisesse. O livro de Deus. Com este título, eu quero chamar a sua atenção para a reivindicação que a Bíblia apresenta, que é a mensagem de Deus ao homem, e não uma mensagem do homem a outros homens. A Bíblia declara que é teocêntrica, significa theos, Deus, mais cêntrico, centro, que afirma estar Deus no centro de tudo, que enxerga Deus como centro de tudo, como o ponto para onde tudo se converge. É a doutrina que considera Deus como centro de tudo. Na Bíblia, Deus é apresentado como o Criador e o Senhor de tudo. É a revelação de cada coisa, e cada coisa está sujeita a Ele. Na Bíblia, Deus é apresentado como Criador e Senhor de tudo. Cada palavra da Bíblia é resultado de sublimes declarações, como esta: não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra. 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 23. E novamente, tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu e tudo quanto há nos céus e na terra, Senhor. E o reino tu exaltastes por chefe sobre todos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Senhor dos compassivos, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, 9. Portanto, literalmente, desta palavra Bíblia, surgiram os derivados bibliologia, bibliografia, biblioteca, etc. O vocábulo Bíblia foi empregado pela primeira vez cerca do ano 400 depois de Cristo por um grande homem de Deus chamado João Crisóstomo, patriarca da Igreja de Constantinopla, conhecido pregador da sua época, chamado de Boca de Ouro. A Bíblia é um livro antigo
Os livros antigos tinham uma forma de rolo. Jeremias capítulo 36, versículo 2. Eram feitos de papiro ou pergaminho. O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos rios, lagos e banhados do Oriente, cuja entrecasca servia para a escrita. O pergaminho é uma pele de animal curtida. Seu uso é mais recente que o papiro. Vem desde os primórdios da era cristã, apesar de já ser conhecido antes. E também é mencionado na Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. A Bíblia foi originalmente escrita em rolos, em forma de rolos, sendo cada livro um rolo. Assim vemos que, a princípio, os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros como temos hoje em dia na nossa Bíblia. O que tornou isso possível foi a invenção do papel do século II pelos chineses, bem como a prensa de tipo móveis em 1450 d.C. por Gutenberg, tipógrafo alemão. Até então era tudo manuscrito pelos escribas, de modo bem mais lento. Ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam em uso nas sinagogas judaicas. Classificação da bibliologia dentro da teologia. A bibliologia é uma matéria de grande importância dentro da teologia. É como um carro-chefe que puxa as demais matérias. A mãe da teologia é a Bíblia, pois todas as outras verdades teológicas são extraídas deste livro. O próprio Deus é que é o pai da teologia e é revelado na bibliologia como autor da Bíblia. A teologia está classificada em 5 principais departamentos. Primeiro, teologia exegética. Este departamento da teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras Sagradas, mostrando a arte de interpretar as línguas originais em que foram escritas a Bíblia, decifrando as dificuldades da interpretação, como no caso da hermenêutica sagrada, por exemplo, que vamos estudar separadamente aqui como disciplina. Segunda é a teologia histórica. Esta teologia, ela traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da história da igreja, como, por exemplo, a história do cristianismo. Terceiro, teologia dogmática. Esta teologia estuda as verdades fundamentais da fé, como se nos apresentasse nos credos da igreja, como, por exemplo, a teologia arminiana, a teologia calvinista, luterana e outras mais. Quarto, teologia bíblica. Esta teologia traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira que cada escritor apresenta as doutrinas importantes, como, por exemplo, a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento e a teologia do Pentateuco, etc. Quinto, teologia sistemática. Inclusive, eu tenho aqui em minhas mãos a teologia de Frank Ferreira e Ellen White, que é uma ferramenta sensacional. Inclusive, eu tenho no nosso canal, Teologia ao Quase Todo, do CETAF, eu tenho lá uma playlist que tem todas as teologias, inclusive as que estão aqui, para que você possa conhecer melhor. E ele traz uma abreviação sobre a definição de bibliologia. Frank Ferreira diz aqui: teologia sistemática é uma elaboração da cosmovisão cristã baseada na Bíblia. Ele também traz a definição de teologia sistemática de várias pessoas. Eu quero colocar, ele traz de Bavinck, enfim, eu vou colocar de Wayne Grudem. Teologia sistemática é qualquer estudo que responde à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico, e tantos outros escritores que ele fala aqui, tá bom? Recomendo, vá lá depois e acesse
o nosso vídeo no YouTube, que nós estamos apresentando aqui as teologias sistemáticas de vários livros. Neste ramo da teologia sistemática, este ensino bíblico ele é concernente a Deus, os homens, são agrupados em tópicos de acordo com um sistema definido, como, por exemplo, bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, armatiologia, soteriologia, eclesiologia, angelologia e escatologia bíblica. Por exemplo, esta matéria que estamos estudando aqui, por exemplo, é uma combinação de teologia sistemática e teologia bíblica. Chegamos ao final desta aula de apoio ao curso de Bibliologia aqui do CETAT. Recomendo você fazer uma revisão na disciplina e não somente isso. Recomendo você assistir um documentário de investigação da história da Bíblia com 2 horas e 22 minutos. É o meu preferido e você vai aprender muito. Vá no nosso canal, vá na playlist, saiba tudo sobre a Bíblia. Assista e deixe o seu comentário. Recomendo também que você vá no nosso canal, na playlist Teologia Sistemática, e você vai ver que eu vou estar indicando várias teologias e comentando um pouquinho sobre estas teologias. Baixe essa aula em PowerPoint ou em PDF na plataforma do aluno. Recomendo você só responder os questionários se você estiver seguro. E você que está assistindo e não é inscrito, você que está assistindo e não é estudante do CETAT, eu quero convidar você que deseja estudar o básico em teologia, o médio em teologia e o bacharel em teologia para acessar já teologiaalalcancetodos.com.br. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar essa aula. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em pessoas extraordinárias. Até a próxima aula.